estou aqui nervosa, diz que fizeram uma pesquisa, né, que o maior medo do ser humano não é o medo da morte, é o medo de falar em público. O segundo maior medo é o medo de cobra. O terceiro é o medo da morte. O problema é se for assim, né? Se você for picada por uma cobra enquanto você está falando em público, né? Então, e morre. Bom, então vamos lá. Desculpem que eu estou um pouquinho nervosa aqui, vamos lá. Bom, então eu vim para falar um pouquinho da história da Braskem durante essa implementação aí do SPM, o que aconteceu e a maneira como a gente está maximizando cada real investido no portfólio de tecnologias digitais. Então, a gente controla o portfólio dos projetos de tecnologias digitais utilizando o SPM. Então, vamos lá. Bom, dá para notar, né? A ideia aqui, então, é facilitar a minha vida e contar pela minha ótica como é que foi essa história. Tá? Então, o Era Uma Vez aqui, eu vou falar aqui em meu nome, como é que a gente passou por isso. Vamos lá. Primeiro, a minha história, então. Essa aqui sou eu, toda no beach tênis. O ano passado, eu completei 20 anos de Braskem. E, dentro desses 20 anos de Braskem, boa parte dessa história foi trabalhando diretamente com o negócio. Braskem, uma petroquímica, tem mais de 40 plantas industriais, Brasil, Estados Unidos, México e Alemanha, e sempre muito diretamente ligada à área industrial. Mas, de uns 3 anos para cá, eu assumi a área de... Primeiro era chamada de IT Governance. Dentro de IT Governance, não tinha gestão financeira, gestão de portfólio. E, o ano passado, a gente passou a integrar uma área única, e hoje a gente olha para os portfólios das 3 áreas de tecnologia digital da companhia. Vamos lá, então. E, dentro desse tempo, enquanto eu estava lá atendendo o negócio, eu colecionava problemas, e aquela questão assim, de incômodos, né? Levanta a mão aqui, quem nunca sentiu assim, nossa, aprovaram um projeto aqui que não tem nada a ver com aquilo que a gente sabe que a empresa quer. Nunca, ninguém? Só em Paris, só na França. No Brasil não acontece, né? Não. Então, a gente ficava angustiado, porque sabia alguém foi lá, falou com o diretor, tinha uma boa oratória e conseguiu, né? Vamos lá. E a gente, que era de TI, ficava naquela, tá bom, né? Então, bora. Quem nunca teve um projeto que perdeu totalmente o controle do orçamento, ultrapassou, e o que é pior, a coisa foi indo, foi pagando aqui, pagando ali, já que está fazendo isso, faz aquela coisa toda. Quando vê o projeto virou 3 vezes o valor, aquele business case que tinha sido aprovado lá no início já não existe mais, ninguém mais olhou para ele. Hoje ele só dá mais gasto do que resultado, na verdade, né? Então, complicado. Outra questão aqui, né? O projeto é aquele que consome recurso, estoura prazo, e quando está quase lá, ele é despriorizado. Daí, aquele recurso importante que você tinha, não, agora tem outra coisa importante aqui para fazer, daí é que fica aquela história, né? A gente é bom de iniciativa, ruim de acabativa, e daí fica lá, chegou na hora do cara testar, não, mas eu aqui no negócio, eu estou cheio de coisa para fazer, tá? Vocês acham que a gente testa sozinho? Já não. Então, você quer, vai até o final. Quem é que nunca, por exemplo, priorizou um projeto muito parecido com aquele primeiro lá, que parecia importante, mas daí, quando se deu conta, tinha outro projeto que era mais barato, que ia dar mais resultado, e como aquele não foi priorizado, ficou lá de lado. Mas não, o outro ganhou dinheiro, né? Então, agora a gente vai ter que fazer aquele que foi priorizado, que ganhou a aprovação. Isso é complicado, porque a gente fica naquela angústia, né? Diz, poxa, eu queria estar dando mais resultado para a companhia. E aqui também tem um case, que é o case do tempo e ciclo de aprovação de orçamento. Quem trabalha normalmente em empresa grande sofre isso. Que é essa história aqui, né? Diz, olha, orçamento de CAPEX, né, de investimento, ele é anual. Você tem que pedir, assim, você tem que sonhar com o que você quer o ano que vem e pedir dinheiro. Né? Ainda mais, eu trabalho em empresa que todo mundo faz FEL 1, FEL 2, FEL 3, a petroquímica. Sabe, tecnologia não é assim. Então, tá, o cara teve lá uma ideia,
Foi numa feira, lá na Alemanha, e voltou com um softwarezinho debaixo do braço. Eu quero implantar isso aqui na minha planta. Daí ele entra em contato, ele sabe que vai dar mais ou menos uns 5 milhões, 1 milhão para cada planta, eu vou implantar aqui na regional, sei lá, Rio Grande do Sul, 5 plantas e tal. Vou pedir dinheiro para implantar isso ano que vem. Chegou no ciclo de CAPEX, cortaram uma parte do dinheiro que ele pediu, deram 3 milhões. Eu te dou 3 milhões para você fazer isso ano que vem. No segundo ano, ele conseguiu os 3 milhões e foi lá. Quem vai me ajudar? TI, Digital ou Automação, que são as áreas de tecnologia, né, da Braskem. A ideia é aquela concorrência. Depende, se o projeto for legal, né? Daí, vamos ver quem ajuda. Mas digamos que a TI vai ajudar. Então, daí a TI faz, daí a TI tem que fazer um estudo, né? Tem que fazer um estudo de avaliação técnica, segurança, arquitetura, aquela coisa toda, e tem que contratar. Mais 6 meses lá, fechando contrato e tudo mais. Mas eu tenho 3 milhões, cara. Já é julho, eu não fechei o contrato ainda. Vai terminar o ano, eu não gastei meus 3 milhões, eu só tenho esse ano. Daí ele fecha o contrato, paga os 3 milhões para o fornecedor e bora. Daí ele encontrou, botou na primeira planta ainda no primeiro ano, no segundo aqui, primeira entrega. Já está no terceiro ano aqui. Ó. Gastou os 3 milhões. Esse negócio deu resultado? Não faço ideia. Nem voltei mais para ver qual era o business case lá do início. Mas eu não tenho só 5 plantas, eu tenho mais de 40. Mas eu fiz um projeto bacana aqui, estou fazendo, vamos lá, vamos pedir aqui, mais 10 milhões, para botar em mais 10 plantas, sem saber se esse negócio está dando resultado. Bom, então isso é um negócio, é um problema. Graças a Deus, foi. Então, vamos lá, oportunidade. Quando eu assumi essa área, a área de governança, eu tinha todas essas angústias e tal, eu disse, agora eu posso fazer alguma coisa diferente, né? E eu dei sorte de ter comigo uma liderança muito bacana, uma equipe muito boa, e que comprou essa ideia com a gente. Qual era o cenário que a gente tinha? Então, primeiro começamos só com TI e tudo mais, só que a gente via que a coisa era com as 3 áreas de tecnologia, não ia adiantar fazer só né? Então, o cenário era esse, eram 3 áreas de tecnologia envolvidas, automação, digital e tecnologia de informação, processos de gestão de portfólio completamente diferentes, e mais de 9 ferramentas ali no uso. Project, era uma mistureba, SharePoint, tinha de tudo. Tá? E demandadas essas áreas por mais de 40 plantas industriais e mais de 9 áreas corporativas globais. Então, é muita demanda. Para ter uma ideia, hoje a gente tem mais umas 800 demandas, mais ou menos, já no SPM, com 1 ano e meio de uso. E a virada, então? Vamos integrar esse portfólio em um único local, adotando um único processo de gestão. Mas a gente fez, deu um jeito. E o caminho? Primeira coisa, então, vamos escolher um framework de mercado. Lembra que eu falei lá do FEL1, FEL2, FEL3? Não era o adequado para a tecnologia, né? Não é o adequado. Se a gente for fazer isso, a gente perde oportunidade e tudo mais. Então, a gente escolheu o Safe Lean Portfolio Management. Agora, eu desafio quem conseguiu colocar copia e cola de um Lean na empresa. Isso não existe, né? Então, a gente redesenhou e fez ali o Safe Lean Braskem. Hoje a gente chama de DTPM, Digital Technology Portfolio Management, que é o nosso próprio frame redesenhado. Tá? E a gente precisava de uma ferramenta. E a ferramenta foi o ServiceNow. Isso é outra história interessante. É uma empresa muito grande, é muita coisa, um volume muito grande. Precisava da ferramenta, tinha que implementar, daí veio a primeira consultoria ali que queria nos ajudar a implementar. Não, vamos fazer no Excel. Eu só ri de canto. Tá? Tenta. E daí, numa reunião com o nosso diretor, um dia eu disse, olha, a gente tem todos esses problemas, todas essas ferramentas, a gente não consegue integrar, é um problema, eu não consigo ver orçamento. Precisa de alguma coisa para resolver isso aqui. E a gente tem mapeado e só uma boa ferramenta vai resolver. Ele está, Sinara? 3 meses para a gente começar a implementar a ferramenta. Escolhe aí. 3 meses? Como é que eu vou? A gente já trabalhava com ServiceNow, já com a ITSM, e eu pensando lá na frente, vamos integrar CMDB, ServiceNow, SPM.
entrei em contato com o pessoal me indicou o pessoal da UP, passei aquela lista de problemas ali que eu mostrei para vocês e tal, passei para eles, está aqui, ó, se o SPM resolver, é isso que a gente quer. E daí tem safe, aquela coisa toda, né? Fizeram uma POC, esse teu problema a gente resolve com essas telas, esse com essas. Mandei uma lista inclusive até uma lista de projetos nossos lá, e eles deram um jeito. Eu disse, então é isso, serve o sinal. Graças a Deus. Vamos lá. E a solução, então? Conexão à estratégia. Isso é outra coisa. Não é toda a área da companhia que consegue derivar da estratégia da companhia para a sua área de negócio. Só que a gente tem algumas áreas que são um pouco mais maduras e tem. Então, para aquelas áreas que são mais maduras e já derivaram da estratégia da companhia para a sua business, né, sua business unit, a gente já consegue, hoje, relacionar os projetos e as demandas a esses objetivos. Tá? A gente ainda não consegue olhar a performance do objetivo direto, mas a gente já consegue olhar o que esse projeto está, de que maneira esse projeto está ligado ao objetivo e acompanhar, por exemplo, até para priorizar. Eu tenho, sei lá, o que é mais importante de competitividade, quais são os projetos de competitividade que eu tenho, como é que eles estão andando, qual é a sequência deles. Onde é que está faltando o projeto? IHS, vamos dar uma olhada lá, o que está acontecendo. Então, esse tipo de coisa a gente coloca hoje na mesa junto com o negócio para discutir. O nosso modelo, né, de acompanhamento de portfólio, a gente faz reuniões mensais de acompanhamento de portfólio com esses representantes de negócio e a gente acompanha usando SPM. O pessoal da equipe está ali, brinca, diz, não se vai usar nada, eu não quero saber de PowerPoint nessas reuniões, só SPM. Tá? Então, é isso. E controle do orçamento, a gente não tem o PRO, então a gente teve que fazer o nosso funding. Né? Então, a gente fez um funding, acompanhou, usou a App Engine, e hoje a gente vincula, principalmente o orçamento de OPEX, que é aquele orçamento mais complicado para demandas menores, onde eu tenho um valor de OPEX liberado no ano, e eu tenho que concorrer por aquele valor de OPEX, que é aquela priorização que acontece dentro da Value Stream, né, com o Portfolio Manager. Então, eu tenho que concorrer, então eu tenho que dizer, essa demanda está ganhando esse pedacinho, essa está aquele, essa aquele. Então, a gente conseguiu fazer isso e, por exemplo, tem um plano de custos dentro da demanda, se no plano de custos ele diz que ele vai gastar 100 mil, o dinheiro de OPEX que ele ganha é 100 mil. Se ele quiser estourar, isso aí não vai dar conta, ele vai ter que pedir amém de novo e aprovar de novo, eu tenho workflow de aprovação. E daí para quem vai quando estoura? Daí vai para o diretor. Tá? Então, a coisa ficou um pouco mais séria. O pessoal agora pensa 2 vezes antes de estourar um orçamento. Business case, isso era outra questão. A gente tinha um business case em Excel antes, e era aquilo, nunca mais ninguém olhava de novo para o business case. Agora o pessoal acompanha, a gente tem todo o business case dentro do SPM, então acompanha por fase, desde a aprovação, da execução, e depois no run rate, quando já foi dado o go live, meses depois, você disse que ia ganhar 100 mil no mês de junho de 2025. Chegou junho de 2025, nós vamos cobrar, bota aí o teu ganho. Chegou julho, e aí? E o ganho? Nós vamos acompanhar. Não está dando resultado, o que eu tenho que fazer? É a adoção ou eu tenho que abandonar a solução? Então, a gente controla. Valor gerado pelo portfólio, então, isso também é acompanhamento desses valores gerados, isso tudo a gente gera indicadores, todos base SPM, eu não preciso relacionar com mais nada, é só SPM. Painéis de benefícios, fases, levantamentos, e a parte também agora de performance, que a gente nunca teve esse tipo de cálculo, porque a gente não tinha condição de fazer isso antes com as outras ferramentas que a gente tinha, que é, de fato, eu saber, se eu estou na reunião de hoje, como é que eu estava na reunião do mês passado, quantos projetos eu tinha em execução, quantos entraram novos, quantos eu terminei para poder puxar um novo. Então, vamos parar de começar e começar a terminar. Né? Então, é esse tipo de informação que a gente agora tem, tempo médio em cada fase. E a transformação. O que a gente conseguiu com isso? Esse é o novo cenário. Mas eu consegui mexer no ciclo de orçamento da companhia? Ainda não, ainda tem aquele CAPEX anual. Mas o que acontece? O CAPEX anual não é garantia de dinheiro.
O CAPEX anual me dá uma ideia do que eu quero fazer. A tua área tem uma ideia do que ela quer fazer. Para ela conseguir esse dinheiro, ela precisa vir aqui, fazer o business case, aprovar. Nesse caso dos 3 milhões, ele ia conseguir só 1 milhão para ele, porque daí ele faz o business case, libera 1 milhão, os outros 2, ao invés de eu gastar e só entregar no outro ano, eu vou usar para outra coisa que, porventura, pareça que dê mais resultado. Então, eu vou realocar. E daí fica tudo dentro do mesmo ano. E agora não tem mais esse negócio, o negócio, quem eu procuro, onde, quando, como. A nossa área garante essas reuniões todo mês, e uma especial daí com os diretores a cada 3 meses, para garantir que tudo que está aparecendo, tudo que está concorrendo por dinheiro, por recurso, está sendo priorizado e acompanhado nessas reuniões. Então, as coisas não andam mais por fora. Foi uma bela busca e apreensão aí durante esses meses. Então, esse comparativo dos 2 cenários, né? Isso é um dos cenários, a gente poderia colocar vários e vários cases de cenários aqui do que a gente tem. Nesse caso, por exemplo, aqui, ó, ele já não ia nem sequer seguir com esse produto, ele não deu o resultado esperado. Tá? E aqui eu tenho outro caso, que é o seguinte, antes, cada business case ele era levado e aprovado pelos líderes isoladamente. Terminei meu business case, vou lá e aprovo. Daí, daqui a pouco, eu tinha um business case que estava 2 semanas atrás, terminava 2 semanas depois, era muito melhor o bendito do business case, eu ia gastar menos e ter mais resultado. Chegava tarde. Não tinha comparação, não tinha nenhuma ferramenta que me permitisse comparar entre demandas da mesma área de negócio. Hoje eu vejo as demandas da mesma área de negócio, todas alinhadas e comparadas, cada uma na sua fase, para entender que jogo eu vou fazer, o que eu puxo, o que eu paro, o que eu desisto, o que eu avanço. Então, por exemplo, aqui esse é um caso, 350 de orçamento, botei um legal que não tinha jeito, tinha que fazer, por cálculo de risco, a demanda C e a D, avancei. Estou simplificando aqui, tá? Porque isso aqui é uma loucura, né? Passei para a fase de construção de business case, avaliação técnica, e verifiquei, por exemplo, que 2 deram certo, manda para execução. Aquela que já no business case indicou que não tinha jeito, larga dali, puxa a anterior. Tá? E assim vai, executando, e depois, nesse caso aqui, eu botei todos em run rate, né? Fácil. E acompanho. E eu posso acontecer, isso aqui deu mais dinheiro até do que era previsto. E, com isso, eu consigo, de fato, dizer, olha, esse é o dinheiro que a gente investe e dá resultado para a companhia em tecnologia, sem falar em recurso de pessoas, né? Das áreas de tecnologia. Tá? Com isso, então, estratégia de decisão, hoje a gente pode dizer que, de fato, estamos alinhados. A gente só não alinha o planejamento estratégico caso a área não tenha derivado ainda do planejamento, senão, pelo menos, as orientações estratégicas a gente alinha, porque a gente, a cada 3 meses, ouve os líderes de negócio para entender. E aí, qual é a tua prioridade? O que vamos fazer? Estamos alinhados? Esse é o resultado que está dando. Está em linha, não está? Dinamismo e agilidade, ou seja, eu consigo trabalhar melhor entre os recursos, parar o que não está dando resultado, puxar outra coisa, pegar um dinheiro que era de outro, transferir. Então, esse tipo de coisas me dá mais dinamismo e não deixa o dinheiro parado. E nem desperdício de dinheiro também. Governança e visibilidade. Então, a única fonte da verdade do portfólio. Hoje, a gente pode dizer que a gente tem muita informação na mão, de fato. E agora a gente está só começando, a gente ainda tem muita coisa pela frente. Tem muita coisa que a gente pode explorar agora, com inteligência artificial e outras integrações também. E ninguém faz nada sozinho, né? Então, eu contei aqui a minha história, mas, junto comigo nessa história, eu tenho aqui Estela, Gustavo, Emily, que é a nossa equipe ali da SPM, então os 3 estão aqui. E a UP também, que nos ajudou nessa implementação. Então, foi aí uma jornada, está sendo uma jornada muito interessante, desafiadora, tem muita coisa pela frente. A gente tem também, não trouxe aqui porque não era o caso, o foco era portfólio, mas todo o nosso modelo híbrido de execução, então a gente tem uma gestão ágil de projetos, ou seja, onde a gente fez ali um depara, eu tenho projetos de escopo fechado e projetos de escopo aberto. Tem daily, a daily de escopo fechado é uma vez por semana, a daily de escopo aberto é todo dia.
a gente começa a comparar maçã com maçã e não mais maçã com banana, né? Então, assim, a gente tem modelo de execução, análises técnicas, também workflow de análise técnica, a parte toda de aprovação para mudança. Então, a gente tem bastante coisa implementada já e muita coisa para implementar. E é isso. Então, aí meu contato. Qualquer coisa, à disposição.